E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo fantástico, minha gente, porque estamos recebendo aqui o Lauro Henrique, que é consultor empresarial e numerólogo. E eu quero te agradecer muito, Lauro, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, compartilhando o seu conhecimento. É uma alegria estar aqui no seu programa, Olga. Obrigada, a alegria é nossa, porque olha, nosso bate-papo hoje é sobre numerologia. Eu tenho muita curiosidade porque eu tenho pouco conhecimento sobre a numerologia. E assim, o pouquinho que eu ouvi, sabe, fui lá buscar um conhecimento, alguma informação, eu vi sentido em tudo isso, só que não é muito fácil você ter essa percepção de como a numerologia influencia na sua vida ou como nós podemos acessar esse conhecimento e facilitar as nossas escolhas, entendeu, Lauro? Sim. Existem muitos tipos de numerologia. Sim. Né? Então, a numerologia é uma linguagem, ela traz a origem das palavras. Então, toda palavra está associada a um número e todo número está associado a uma palavra. Então, quando a gente fala as coisas, nós estamos pronunciando números, energia de números. Olha só. Sim. Como se cada letra tem uma... Ele vai além das letras. Além das letras. As letras são partes de uma palavra. Sim. Então, a palavra ela traz na essência uma energia. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra amor, ela traz a essência do número 2. Olha! Então, para você ver, o número 2, ele faz referência ao outro. Tudo aquilo que não sou eu. Então, como é que a pessoa vai conseguir encontrar o amor olhando para si? Com certeza, não tem como, né? Geralmente o amor a gente tem que passar para uma outra pessoa. Tem que trabalhar paciência, resiliência, compreensão, empatia. Tudo isso é uma ciência do outro. Sentido, Lauro. Olha, eu tinha essa percepção sobre numerologia, porque eu ouvia muito falar assim, olha, quando vai escolher um nome do bebê, por exemplo, tem a numerologia influenciando. Isso é verdade? Isso influencia de verdade? Faz parte da essência da numerologia? Faz. A numerologia ela traz a ciência da decodificação do nome. Quem dá o nome ao filho não é o numerólogo. O numerólogo ele serve para dizer para você qual energia e como colocar essa energia na criança. Por exemplo, no casamento. As pessoas vão se casar. Aqui no Brasil a gente tem a cultura da esposa, né, pegar o nome do marido. Isso em alguns casos não é legal para a pessoa. Olha só! Porque quando a pessoa pega o sobrenome, ela pega, digamos assim, a missão de vida daquela família. Então, doenças, algumas coisas passam com o nome. Lauro do céu, que informação relevante é essa. Realmente, e não tem, por exemplo, como é uma prática tão comum, as pessoas ficaram assustadas agora, né? Falaram, olha, tem como evitar isso de alguma outra forma, tipo acrescentar o nome a mais? Existe uma fórmula que você consegue entender isso aí, evitar esse tipo de você herdar, né, essas questões familiares? É uma questão bem complexa essa. Sim. Por quê? Dentro daquela explicação da criança, né, do nome do filho. Sim. Então, quem dá o nome, digamos assim, é Deus, é uma força espiritual. Quem dá o nome dá a missão daquela pessoa. O que aquela pessoa vem fazer na vida, o que vai acontecer com ela, está tudo decodificado dentro daquele nome. Então, os maiores desafios da vida, o que aquela pessoa traz já de pequenininha, o que vai acontecer com ela, está tudo ali dentro. Então, quando a pessoa, por um objetivo particular, quer, por exemplo, sucesso profissional, Sim. quer mudar o seu nome, Sim. ela às vezes consegue. A gente tem vários exemplos de pessoas que usaram o nome artístico, né? Porém, se você for olhar bem, algumas dessas pessoas tiveram acidentes, foram embora mais cedo, encontraram-se com vícios, se perderam com vícios. Então, tem que ter muito conhecimento e eu não acho adequado a pessoa mudar o nome sem ter o conhecimento profundo da numerologia. Eu não falo nem do conhecimento mais superficial, mais profundo. Até porque, como seria, digamos assim, como é possível fazer isso, né? De uma maneira saudável? A pessoa traz uma essência, um número. Ela traz na essência o número 9. Então, se eu pego um outro nome que traz a mesma essência, ou está ligado naquele número 9, eu
praticamente não estou alterando muita coisa, digamos assim, de forma Entendi, mais geral. entendi. Você está procurando encaixar as coisas com mais sabedoria. Mesmo assim, tem que ter bastante cuidado. Influencia. Muito. Então, numerologia tem que ser um conhecimento mais acessível às pessoas. Muito. E como aconteceu na sua vida essa sua busca por esse conhecimento? Na minha vida aconteceu da seguinte forma, eu estava buscando, desde pequeno eu busco autoconhecimento. Sim. Eu busco me transformar, então eu sou uma pessoa que há 6 meses... Desde pequeno? Desde pequenininho. Tem mais ou menos uma ideia da idade? Olha, porque eu fiquei muito curiosa. Que eu me lembro desde os 4. Olha que interessante. Desde os 4 anos. Né? Então, para você ter uma ideia, há 6 anos eu estava há 6 meses e pouco atrás eu estava numa UTI. Tinha passado por um AVC, fiquei 5 dias, né? Lauro, apenas 6 meses. Atrás, Nossa, vou querer saber um pouquinho mais. E aí Foi um AVC? Foi um AVC isquêmico. E aí dentro do processo que eu estava vivenciando ali, né? Eu fiquei lúcido o tempo todo. Então eu vi, por exemplo, os números que estavam representando cada box que eu entrei de emergência, o box que eu passei pela cirurgia, o box que eu passei pela recuperação. Aqueles números me trouxeram uma tranquilidade, como se não, sabendo mais ou menos o que ia acontecer. O que ia acontecer em cada um daqueles ambientes. E o número tinha tudo a ver com o que estava acontecendo naquele ambiente. Então o número da recuperação era o número que estava no box depois da cirurgia. Olha que maravilha! O momento de encontrar o que estava acontecendo comigo, do diagnóstico. Eu estava no 2, no box 11, que tem a soma 1 mais 1 é 2. Sim. Traz a energia do 2, encontrar o outro. Né, o que estava acontecendo. Foi bem interessante. Você conseguiu utilizar o seu conhecimento por uma situação que você estava passando ali. E aquilo te trouxe uma tranquilidade porque você entendia. A numerologia ela traz uma facilidade para a vida. Todas as situações da vida. Então nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados pela numerologia. Olha, é mais do que isso. Não tem ser humano que não viva dentro de um ano, que são 12 meses, Isso. que viva dentro de uma semana, que são 7 dias, que não tenha um registro de nascimento, que não tenha um registro como pessoa física, como pessoa jurídica, que não tenha um número na sua residência, né, que não viva dentro de 12 horas do dia, 12 horas da noite. Então, tudo acontece dentro de um momento, no tempo, que é regido pelos números. Então, tudo é número. Tudo é número, então... Tudo é número. No computador, os softwares, os é programas número, são verdade, números. A gente Lauro. vê um desenho lá, mas por trás daquilo é um número. Então, os números contam a história da criação do universo. Olha, gente, que maravilha. Olha, eu vou sair daqui já buscando conhecer mais a numerologia, porque facilita, né? A gente... É uma virada de chave, você abre os olhos para um mundo novo? Quando eu encontrei a numerologia na minha vida, eu estava buscando prosperidade, né? Mais material, no caso. E o primeiro movimento que a numerologia me trouxe foi encontrar o meu pai. Encontrar o meu pai no sentido afetivo. Sim. Melhorar o meu relacionamento com ele. Então, a numerologia me deu informações que facilitaram com que eu aumentasse o meu amor por ele, conseguisse ter uma relação saudável, feliz com ele. Sim. Né? Coisa que hoje eu posso considerar assim, que eu tive 2 pais na minha vida. Um até esse momento e um depois desse momento. E o que eu tive depois desse momento, eu acho que nos melhores momentos da minha vida, imaginando um pai legal, ele não seria tão legal quanto o que eu tenho. Olha só, mas isso foi uma provocação sua, né? Foi uma tomada de decisão da sua parte. O mundo ele é um parte. reflexo da pessoa. Né? Não tem a pessoa boa no mundo complicado. Eu entendi. Lauro, você consegue trazer para a gente casos práticos ou passar a força de cada número ou com que está associado, por exemplo, número 1, número 2 você já passou que está associado ao amor, ao outro. O amor é uma palavra que traz 10 vezes o número 2. Sim. Então, é o número 2, 10 vezes. Olha só o amor. Para você ver que é o outro muito maior. Sim. Então, o número 1, ele faz referência ao eu. Digamos assim, Deus em mim, a ciência do autoconhecimento. As pessoas que eu atendo como número 1 essencial, porque assim, a numerologia ela é uma ciência muito vasta. Então, estudar uma pessoa, eu vejo muitas pessoas fazerem isso na internet. Hoje existem softwares, você faz uma pesquisa online.
não é adequado. É extremamente, na minha visão, não vai ajudar. Tá? Não ajuda. Por quê? Entendi. Porque a numerologia, como ela é que nem um quadro na parede. Quem fez aquele quadro sabe por que fez, como fez, o que sentiu, qual a intenção. Agora, imagine uma pessoa que está olhando para aquele quadro sem entender nada de arte. É complicado. Para ela chegar nessa essência, Sim. nesse movimento, talvez ela não consiga e acha que consiga. Aí ela vai entrar num mundinho que a gente fala assim, no mundinho da ilusão. Vai fazer um monte de coisa achando que aquilo que é errado está certo e vai colher as consequências por isso. E você poderia nos contar, então, quais foram os passos que você deu para você obter esse conhecimento? Então, Vou pedir para você segurar um pouquinho, Lauro. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Já já a gente volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo fantástico. Gente, eu estou curiosa demais, porque o Lauro Henrique está passando uma informação que realmente nos provoca, sabe, Laura? Eu fiquei, assim, indignada. Eu achava, aliás, eu estou percebendo que a numerologia é muito mais do que eu imaginava. E a gente sente a necessidade, né, de entender muito mais sobre isso. sim. No final do bloco anterior, eu perguntei para você sobre quais foram os passos que você deu na sua vida para ter esse conhecimento. A numerologia, na minha vida, começou com autoconhecimento. Então, eu vejo que o numerólogo, ele pode ser uma pessoa que busca terapias, que busca autoconhecimento, desenvolvimento, conhecer como o cérebro funciona, como as habilidades pessoais funcionam, como os traumas funcionam, porque quando ele vai ler ali a numerologia para alguém, o primeiro passo que ele vai ter é ter discernimento e a percepção de como a vida funciona. Sim. Porque ele está contando uma história de vida de alguém. Então, essas informações elas unidas à numerologia, aos números, ela vai dar a condição da pessoa que está, do profissional, ter uma coisa chamada intuição. Porque os números, são, digamos assim, os números que existem são de 1 a 9. Só que olha o tanto de gente que existe na face da Terra. Sim. E essas combinações entre esses números, elas são infinitas, né? E como é que eu vou pegar e diferenciar você de uma outra pessoa que, em tese, teriam os mesmos números? É uma peneira que a gente vai fazer trabalhando a intuição. A intuição é uma luz que a gente recebe na cabeça para... Intuição e conhecimento estão ali É ligados, exatamente, né, para Lauro? separar Sim, o que é da pessoa que não é, com para conseguir certeza. devolver ela uma coisa mais dentro de uma realidade. Que ela fala, por exemplo, hoje eu estava atendendo, eu estava dando mentoria sobre esse assunto para uma pessoa, um empresário, e ele falou assim, ele estava me perguntando de um sócio dele. Ele falou, vamos fazer essa pesquisa aqui? Ele pediu autorização, o cara deu. Ele falou, rapaz, você me descreveu ele. Sério? Me descreveu ele. E só com as 100%. informações que ele passou? Só com aquelas informações. Quais são as informações que você pediu? Nome completo e a data de nascimento. Só com o nome completo e data de nascimento você consegue traçar um perfil. Sim. Olha só. Dá para saber quase tudo de alguém. Pelo nome completo e data de nascimento? Sim. Nossa, que Astrologia. maravilha. Eu já vou sair daqui, eu quero uma consulta marcada. Nossa, mas realmente a gente tem um plus a mais, né, para você, um conhecimento a mais sobre você também. Então, Sobre você, família, empresa, produto, amigo. A numerologia, ela decodifica tudo. Ela mostra a essência de qualquer coisa. Essa essência, por exemplo, se eu fosse lá, Laura, eu vou fazer uma consulta com você, passasse as informações, você traçasse um perfil. Esse perfil, a gente consegue mudar, melhorar, como tudo na vida? Você Sim. fala, Elga, você tem uma fraqueza nesse ponto, usando eu de exemplo. Então, a gente precisa trabalhar isso mais. Isso funciona? Sim. Dentro da numerologia, a pessoa vai chegar e vai, às vezes... Não, vou falar bem praticamente. As pessoas se surpreendem muito. Por quê? Elas acham que é uma coisa mais superficial. Só que a Sim. numerologia, ela vai na alma da pessoa. Então ela fala assim, o seu objetivo, aquilo que mais grita dentro do seu coração é isso aqui, por esse motivo. A sua maior dificuldade é essa daqui, por esse motivo. Você fala assim, peraí, você está me filmando?
né? Eu escuto isso muito. Eu acredito. Você conversou com alguém, alguém te contou, porque são os maiores detalhes da pessoa são revelados na numerologia. Por exemplo, até vínculos entre filhos, geralmente os pais têm mais vínculo com um, têm mais facilidade, entender o comportamento. Eu, por exemplo, peguei a minha filha, eu tenho 4 filhos, peguei a minha filha mais nova e ela é muito artista, ela gosta de cantar, ela tem um desenvolvimento nessa área. Entendi. E ela estava gostando de muita coisa e não aprofundando praticamente nas coisas, né? E aí eu usei dos números para estruturar a educação que eu ia dar para ela. Então, eu coloquei ela dentro de um colégio integral, né? Ela tem 12 anos, ela estuda num colégio que digamos assim, pega mais pesadinho um pouco, Sim, que tem uma proposta para medicina. entendo. Então, ela trabalha o dia inteiro dentro do colégio. E esse movimento dela me pedir ajuda para estudar, eu falar, não vou te ajudar. Eu já estou te dando a escola, você vai ter que aprender a estudar só. Isso tudo foi moldando nela a capacidade de ser mais perseverante em relação ao próprio comportamento, aos próprios desejos. Entendi. E hoje de manhã a gente estava vindo para cá, ela mandou uma mensagem no carro ali. Eu tirei 9,7, eu acho. Olha só que maravilha! Isso mudou muito o comportamento dela. E a minha visão a respeito dela. Sim, olha só que maravilha. Então foi um conhecimento que favoreceu muito até nessa percepção, na criação da sua filha. Valorizar a parte artística dela, que ela tem um número que vibra muito para esse lado. Ela canta muito bem. Olha. Ela canta na escola, ela canta na igreja, ela canta em tudo que é lugar. E acaba gostando de muita coisa mesmo e acaba se perdendo, né? O artista, ele tem uma visão de expansão pela comunicação, pela expressão, Sim. autoexpressão. Então, as emoções, né? Só que a beleza também envolve muito o artista. Então, as coisas da vida são belas, mas nem tudo dá para a gente aprofundar com pouco tempo. Então, ela tem 12 anos, ela não tem tempo para aprofundar em tudo. E você acha assim também que tem uma questão do momento da vida, na maturidade? Tudo vai ter momento. A maturidade, ela vai, digamos assim, o mistério da palavra, né? Todas as palavras que têm idade, elas vêm ou vão com a idade. Vai idade, vai com a idade. Olha, é verdade. Né? Responsabilidade vem com a idade. São coisas que a gente vai aprendendo a energia do que a gente está dizendo, sentindo, pensando. Olha que maravilha. Laura, olha, eu estou encantada com esse bate-papo. Me surpreendeu, assim, muito. Porque quando você fala numerologia, às vezes você associa, eu acredito que o conhecimento que a gente tem na internet, você busca um artigo sobre, é muito superficial. Sim. Demais. Muito. Tudo que eu tive contato é muito superficial. Você está me apresentando uma outra realidade totalmente diferente da numerologia. Existem vários tipos de numerologia, né? Essa que eu estou apresentando aqui para todos, né? É uma numerologia mais espiritual, digamos assim. Está falando o que é o espiritual? Tem algumas pessoas que têm preconceito com essa palavra. É aquilo que é invisível, né? Então, o sentimento, ele é invisível, é uma questão espiritual. A gente falar de amor é espiritual, de alegria é espiritual. Sim. Então, é uma coisa que não está muito na visão das pessoas, mas existe. Com certeza. Tudo que você falou foi um sentido assim muito grande. Tenho certeza que não só para mim, como para muita gente que está nos assistindo e aguçou essa curiosidade para conhecer mais a numerologia e quebrou também um preconceito. Eu acho que existe um preconceito muito grande em todos esses conhecimentos assim. Em tudo que a gente não conhece, tudo que o ser humano não conhece, ele tem medo. Justamente é isso mesmo. E o que leva 80% das pessoas que eu atendo, o que elas querem? Elas chegam num momento da vida e falam assim, o que eu vim fazer aqui? Eu já fiz tanta coisa, né? É todo tipo de gente que eu atendo, todas as idades. Então a pessoa fala, rapaz, eu não sei se eu fiz certo, se a minha vida valeu a pena, se não valeu. Como que é? O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito de vida? Isso. Né? Isso a numerologia responde. Então, geralmente, as pessoas que buscam o seu trabalho, o seu conhecimento, estão nesse momento de autoconhecimento, de estarem buscando isso, saberem mais de si, o que estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo. São pessoas que, geralmente, a gente fala assim, são players. São pessoas que gostam de ser o primeiro, de estar em destaque, de estar faturando alto, sim. né?
Sim. Então, são pessoas que já aprenderam que o meu resultado depende daquilo que eu conheço em mim, porque quem gera o meu resultado sou eu. Então, são pessoas que já buscaram, hoje mesmo, esse cliente que eu estava falando de hoje de manhã, ele já teve mentoria aí com Flávio Augusto, por exemplo, né? Bilionário, com várias pessoas. E hoje está fazendo esse trabalho de mentoria em específico nesse assunto. Porque ele está agora falando assim, como é que eu vou exponenciar a mim mesmo? Né? Como é que eu vou dar um salto na minha forma de enxergar as pessoas, os colaboradores, a empresa, os negócios, as parcerias. Né? Você vê que cada conhecimento que você adquire a mais, liga uma luz, né? Exatamente, é um universo. É um universo que se abre e facilita as suas relações, você consegue ter um desempenho muito melhor para tudo. Incrivelmente melhor, dependendo da ciência que a gente tem acesso. Porque cada uma tem um nível, né? Sim. A numerologia, ela está no início. Quando a gente fala de um Deus, né? Olha lá, Deus está dizendo que ele é o número 1. É um Deus, não tem dois. Entende? O 2 já é o outro. Somos nós. Esse ano, já me falaram que esse ano é um ano favorável para o autoconhecimento. É um ano espiritual que a gente chama. Tudo, a vida é espiritual. Então, para que serve a vida? Para a gente aprender a amar. Né? Então, tudo que acontece está nesse sentido. Para a gente aprender a amar? Sim, a vida é um encontro com, digamos assim, com o amor. A vida é um encontro com o amor, que é o 9. É o amor na humanidade. Sai do 1, do indivíduo, do egoísmo, para ir para o 9, onde eu estou em tudo e em todos. Eu me importo com os bichinhos, com a natureza, com as outras pessoas. Eu já não estou agindo por egoísmo. Você acha que o segredo da humanidade é esse? Desenvolver mais amor? Olha, eu vejo que não tem outro caminho. Tem um amigo que diz assim, existe só apenas um caminho na vida de qualquer ser humano. O resto é vereda. É uma rodinha ali que você fica rodando até você voltar para o caminho. Sim. Então só tem um objetivo que é esse, encontrar o amor. Olha, Laura, eu adorei esse bate-papo e eu achei que foi muito pouco, viu? A gente precisa conversar mais e trazer mais esse conhecimento para as pessoas, porque eu tenho certeza que vai provocar muita gente, abrir os olhos de muita gente e a buscar esse conhecimento, né? E eu acredito que ajuda na nossa evolução. O instituto que eu trabalho, né, ele traz esse movimento Qual é o terapêutico. instituto? Instituto da Paz. Instituto da Paz? Olha só que maravilha! Instituto da Paz. Ele traz esse movimento terapêutico de autodesenvolvimento. Sim. Então, além de tratar o que precisa, o foco do objetivo é exponenciar as pessoas, trazer hiperabilidades, né, mostrar o que a gente é capaz de fazer se tiver informação e o apoio correto. Gente, você já ganhou uma fã aqui, eu já estou aqui, ó. Realmente foi muito provocador ter esse conhecimento, conversar com você e eu com certeza vou buscar saber mais sobre numerologia. Gostaria muito que você retornasse aqui. Isso é um prazer. Olha que maravilha! Então, assim, vou pedir para já deixarem marcados, a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento e, lógico, em tudo que você achar interessante, compartilhar aqui com a gente e passar para os nossos telespectadores. Vai ser uma alegria estar aqui novamente. Obrigada, Laura, e até a próxima, então. Até a próxima. E o nosso programa de hoje continua. Vamos chamar o intervalo e voltamos com mais um bate-papo fantástico. Não sai daí.